Graça e paz, queridos irmãos. A nossa meditação neste momento é num versículo. O versículo 44, que está escrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Versículo 44. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Olhe bem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Nós vemos nesse contexto aqui que estava uma seca terrível em Israel, os pastos secos, o gado morrendo, não havia condição para chuva. Elias, depois que fez o milagre lá, no Monte Carmelo, ele desce porque Deus tinha avisado a Elias: eu enviarei chuva sobre a terra. Mas agora, quando não havia nenhum sinal de chuva, Elias manda o seu servo a continuar olhando. Finalmente, aqui no versículo 44, o servo que antes só trazia notícia negativa, viu algo. Ele percebeu algo diferente, alguma coisa. E ele teve que admitir que as coisas estavam mudando. Ele percebeu e disse: é só uma pequena nuvem. Mas aquela nuvem tão pequena estava cheia de água. Aí é que está. Por que será nós notamos que Deus gosta das coisas pequenas, aparentemente insignificantes? Ele diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Olha, ele usou uma vez, você lê isso no capítulo 6 do Evangelho de João, ele usou o lanche de um rapaz. 6 pães de cevada e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de quase 5.000 homens. Não sabemos quantas mulheres e crianças haviam. E ainda sobraram 12 cestos de um lanchinho. Você lembra que Davi, com um estilingue, uma pedrinha, ele derrubou o gigante? Está escrito em 1 Samuel 19, no versículo 49. Uma pedrinha que Davi pegou da beira do riacho, ele botou no estilingue, ele acertou a passagem para a testa do gigante, o gigante que amedrontava todo mundo durante 39 dias no vale de Elá, amedrontando o exército. Uma pedrinha derrubou o gigante. Você lembra que no capítulo 9 do Evangelho de João, a Bíblia nos ensina que com um pouquinho de lama, Jesus Cristo cuspiu no chão, fez uma lama, botou nos olhos de um cego de nascença e curou o cego. Aquele homem nunca tinha visto. Ele nasceu cego. Um pouquinho de lama. Você lembra da história da humanidade? De um casal, um homem e uma mulher. Deus criou toda a humanidade. De uma semente, meus irmãos, Deus faz brotar uma árvore. Pequenas nuvens são indicações de que está vindo coisa nova. São indicações do que está a caminho. Pequenas nuvens são os condutores que Deus está usando. Você não sabe de onde eles vêm, você não sabe como eles vêm, mas são pequenas, fique atento.
Quando Deus prometeu a você a abundância, Ele não precisa de algo grande para começar, para fazer aquilo acontecer. As mudanças maiores que aconteceram na humanidade, você vê na história, e que aconteceram entre multidões, normalmente começam com um homem só. Um só indivíduo. Pode ser Noé. Que tal? Um só. Pode ser um Paulo só. Um Billy Graham. Um Moisés. Um você. Um eu. Deus só precisa de um. Não é? Ele crê. Ele precisa de alguém que esteja em concordância com ele, que creia na palavra dele, que esteja disposto para agir segundo a vontade dele. Nós lemos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, ali no versículo 30, quando Deus diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus não procurou uma população, Deus não procurou uma congregação, Ele procurou um homem. Procurou. E quando Deus procura, Ele quer achar, mas Ele não encontrou um. Não encontrou um. Quando Deus derramar a chuva de bênçãos, você vai entender que seus problemas são oportunidades que Deus usa para mostrar que Ele é forte a seu favor. Quando existe uma porta fechada, o impedimento é você que decide se aquilo vai impedir você ou se é apenas uma oportunidade para você vencer. Impedimentos são trampolins. É você que decide se você vai passar ou se vai ficar atrás. Nós lemos no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, verificar como está o nosso coração. Que Deus quer lhe provar, quer que você veja que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você vê lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Quantas vezes nós temos pedindo a Deus grandes coisas e Ele está provando para nós que Ele nos sustenta com tão pouco nessa mesma demanda. Nós estamos passando por dificuldades no mundo todo, todas as nações. E às vezes nós sempre achamos que o dinheiro é a solução. Por que será que os ricos tomam tanto remédio para dormir? Por que será que o casamento deles não dá certo? Por que será que eles usam droga? A pessoa que tem tanto dinheiro não devia usar droga. Seus filhos deviam ser perfeitos. Seus casamentos deviam ser perfeitos. Por que não é assim? O pobre olha para o rico achando que o rico tem que ser feliz porque ele tem dinheiro. O rico olha para o pobre e muitas vezes não entende porque um pobre pode ser tão alegre, tão feliz. Tudo vai depender do seu relacionamento com o dinheiro. Com dinheiro e com Deus. Quando você deixa o dinheiro ser o senhor da sua vida, você vai estar aflito o tempo todo. Mas quando o dinheiro é o seu servo, então você vai ter dinheiro para usar quando necessário. É preciso que o nosso relacionamento com Deus seja realinhado.
Quando nós aprendemos a olhar que dificuldades são oportunidades que nós temos para fortalecer os músculos da nossa fé, nós vamos olhar para trás e ver quantas situações difíceis nós passamos. E saber que havia ali uma mão poderosa nos guiando. Quando a oposição que nós estamos sofrendo está no grau mais elevado, aí Deus vai começar a operar um milagre. O servo de Elias já tinha dito 6 vezes, não tem nada. 6 vezes. Na 7ª, ele percebeu uma pequena nuvem. Era tão pequena, mas ele percebeu. Deus promete preparar um banquete para você na presença dos seus inimigos. Quando seus inimigos estão todos prontos contra você, Deus prepara o seu banquete para que todos eles vejam. Amém? Portanto, não se preocupe com as coisas pequenas. Não se preocupe se pessoas estão devastando as redes sociais, se elas estão adquirindo milhões e milhões de seguidores, ou se elas estão conseguindo tudo aquilo que você gostaria. O que foi que Deus lhe prometeu? Qual foi a promessa de Deus para você? Saciar-te-ei com longevidade, te mostrarei a minha salvação. Isso é o suficiente. Quando você está em Cristo, tudo de Cristo passa a lhe pertencer. Portanto, olhe para Deus como o provedor. Ele pode começar com uma coisa pequena. Como ele começou a humanidade com um casal. Como ele começou uma árvore tão gigante de uma semente. Ele só precisa de alguém que creia nele. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos perdão neste momento, porque quantas vezes nós ficamos cambaleando na nossa fé, por achar que aquilo que tu prometeste está demorando muito. Queremos te agradecer, porque durante todo esse tempo, o nosso pensamento e o nosso coração está firme em ti. Talvez se nos desse no primeiro momento, nós teríamos desprezado a tua presença. Assim, Pai, nós te agradecemos, porque podemos confiar na tua palavra, porque tu és fiel. Obrigada porque os teus olhos permanecem firmes sobre mim e tu tens o meu nome escrito na palma das tuas mãos. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.